Bom, boa tarde, professor Iago. Agora eu vou fazer a apresentação rapidinha do nosso trabalho final de pesquisa operacional. Meu grupo formado por eu, João Marinho e o Maximiano Cid Neto. E a nossa proposta do trabalho final é a seguinte. Bom, a situação que a gente tentou analisar é um cenário onde a gente possui uma padaria e a gente quer maximizar o lucro dessa padaria baseado nos produtos que ela vai vender. Então, basicamente, a situação que a gente tentou, o cenário que a gente tentou idealizar é o seguinte: a gente vai ter alguns tipos de pães diferentes e esses pães eles vão ter um valor de custo e um valor de venda, como também um valor de gramas que de gramas de farinha de trigo e de fermento que eles vão utilizar na produção de um pão e como também o máximo de fermento e de farinha de trigo que a padaria tem disponível no estoque. E aí a gente elaborou da seguinte forma. Primeiro, a nossa função objetivo, a gente está procurando buscar o máximo de lucro possível da nossa padaria. Isso vem do somatório de todos os tipos de pães diferentes, aqui variando de 1 a M, onde cada pão, onde a gente multiplica a quantidade de pão produzida desse determinado pão pelo seu preço de venda, menos a quantidade do pão produzida pelo seu preço de custo. E a gente quer maximizar essa função. E em relação às restrições, a gente pensou o seguinte: sobre as restrições de grama de farinha de trigo e de fermento, no caso, a gente falou que o somatório de todos os pães, sendo que a gente multiplica a quantidade de um determinado pão pelo tanto de grama de farinha de trigo que esse pão gasta para ser feito, como também para fermento, e esse somatório para todos os pães tem que ser menor ou igual do que o total de farinha de trigo e de fermento que a padaria tem disponível no estoque. E além disso, a gente também pensou em duas restrições que uma padaria ela tem que ter um mínimo de produtos para atender os seus clientes e da mesma forma ela não pode produzir mais pães do que ela consegue vender, porque senão o pão vai acabar ficando envelhecido e aí vai acabar não sendo vendido. Então a gente também colocou como dois dados no nosso sistema, com duas variáveis, a quantidade de pães mínima e máxima de cada um dos pães que a padaria produz. Então, para realizar esses cálculos, a gente utilizou 6 tipos de pães diferentes aqui para essas instâncias de baixo, que a gente usou aqui alguns exemplos: pãozinho francês, pão de queijo, baguete, mini pão de queijo, mini pão francês e o pão cervejinha. E aí aqui no nosso relatório a gente tem alguns resultados após a gente passar no solver. E bom, basicamente aqui na real, primeiro que eu vou abrir a instância, abrir como exemplo, as nossas instâncias elas estão no seguinte formato. Aqui é um comentário de onde basicamente que valor que representa cada pão nesse nosso exemplo, respectivamente. Aqui são seus valores de venda, o custo para produzir cada um deles, o quanto de gramas de farinha que é utilizado na produção de uma unidade de cada um desses pães. É lógico que esses valores são arbitrários e a gente trocou eles nas outras instâncias. A quantidade de gramas de fermento que é utilizado na produção de cada um dos pães, a quantidade máxima que a padaria quer produzir de cada um desses pães, a quantidade mínima que ela quer produzir de cada um desses pães, o total de farinha de trigo em gramas que ela tem disponível no estoque e o total de fermento em gramas que ela tem disponível no estoque. Então, basicamente todas as nossas instâncias são mais ou menos deste formato. E a nossa solução é a seguinte. Bom, aqui a gente declara os nossos sets, né? Aqui a gente entra com os dados da instância. Aqui seria, no caso, a nossa função objetivo. Aqui a gente pega os valores de venda e os valores de custo e a gente quer maximizar ela. Aqui é a restrição relativa à farinha de trigo, onde a gente tem que o número, por exemplo, de pão francês vezes o tanto que ele gasta, o tanto que esse pão francês gasta de farinha de trigo. O somatório de todos os pães diferentes tem que ser menor ou igual ao total de farinha de trigo que a gente tem disponível, que a gente pega aqui do nossa instância, né? De forma bem similar, a gente tem aqui a restrição do fermento. E aqui as restrições de quantidade máxima e mínima para cada tipo de pão.
E ao executar a instância, a gente consegue analisar aqui o valor de lucro que ela obteve. E a gente consegue analisar aqui também os valores que ela achou para cada um dos pães. Então, para essa instância, por exemplo, a gente consegue analisar instante. A gente consegue analisar aqui o solver, ele percebeu que no caso os pães tipo cervejinha, por exemplo, que veio 90, ele não tem ele não possui um lucro, ele não priorizou ele na hora de resolver, porque ele não possui tanto lucro, então ele pegou o valor mínimo dele. Já, por exemplo, no mini pão francês ele viu que tem bastante lucro, junto também com o mini pão de queijo, e ele optou pelo valor máximo. E, bom, isso aqui é um exemplo da solução que a gente achou. E basicamente é isso. Aí aqui no nosso relatório a gente tem alguns exemplos das instâncias e os dados que a gente inseriu, junto com as suas soluções. E, bom, basicamente é isso. Muito obrigado aí e tenha uma boa tarde.